Quando a sua mente pede socorro, você vai ignorar? A ansiedade, ela pode estar roubando seu sono, a sua paz, sua capacidade de foco, mas você não está sozinho nessa tempestade. Nessa tempestade que é emocional e também social. Nós vamos juntos, eu vou mostrar como ter um equilíbrio na sua ansiedade é possível. Primeiro a gente vai entender tudo isso e pode até inicialmente dar um choque na nossa realidade, a gente perceber que a gente não está sozinho. Em 2025, o Brasil continua liderando o ranking mundial de transtorno de ansiedade. Esses dados vêm lá da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e a gente sabe que mais de 9% da população brasileira, cerca de 19 milhões de pessoas, convivem com esse desafio de saúde que é a ansiedade. Mais que o dobro da média global do mundo. Você pode estar vivendo dentro do meio dessa tempestade. Se for essa a sua situação, fica atento. É possível sim sair e sentir-se bem. A exaustão, a sobrecarga, o estresse, a ansiedade fazem parte desse desafio de saúde quando está descontrolada. Sim, porque talvez você não saiba, você ainda não saiba, mas a ansiedade, ela faz parte do ser humano. É um processo natural do ser humano. Mas quando em descontrole, ela se torna um grande desafio. A gente vai entender melhor. Então, sim, a ansiedade é uma resposta emocional natural do ser humano. Ela surge diante de situações que a gente percebe como desafiadoras, estressantes, ameaçadoras. Ela vai preparar o corpo e a mente para reagir de maneira adequada, como aqueles princípios de luta ou fuga que a gente ouve falar de tempos atrás e que a gente possui intrinsecamente dentro da gente. Esse mecanismo ele é parte da nossa herança biológica e tem uma função que nos protege, e isso é muito bom. Ajuda a gente a lidar com perigos reais e imaginários, que vem, como eu disse, lá do nosso passado remoto e é presente até hoje. Em níveis moderados, a ansiedade pode sim ser benéfica. Ela mantém a gente alerta, ela melhora o nosso foco, nossa concentração. Ela pode até impulsionar o nosso desempenho, nossa criatividade em tarefas importantes do dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho. Pensa você numa entrevista de emprego, você precisa estar focado e alerta. Um concurso público que você está fazendo ali, você precisa estar focado nas questões. Uma viagem que você vai fazer de avião, você precisa estar preparado para fazer todos os trâmites para chegar ali. Uma apresentação pública, como nós conversando agora, você precisa dessa energia, dessa vitalidade, dessa ação. Também muitas vezes você vai precisar um encontro romântico, sim, todos esses momentos você vai ter um pouco de ansiedade, uma ansiedade que é saudável. No entanto, quando essa ansiedade se torna excessiva, persistente, desproporcional à situação que você está passando, ela pode evoluir de uma forma que não é legal. E a gente chama isso de transtorno de ansiedade, algo que vai além do natural e impacta negativamente a sua qualidade de vida. Se ela fica persistente, se a ansiedade fica persistente e frequente,
aumenta aquela sensação de sobrecarga no dia a dia. E você vai acabar como? Exausto? Você sente cansado, exaurido, esgotado. Isso pode alimentar mais o processo da ansiedade. Isso vai formando um ciclo que prende você por completo. E a gente vai entender melhor ele agora. Agora que a gente já está na mesma página sobre essa ideia do que é esse desafio de saúde, que é a ansiedade, a gente vai começar a conectar pontos e expor e mostrar o que esse ciclo conturbado, ruim, que provavelmente pode estar aprisionando você nesse momento. Aquela exaustão que acontece, ela não é só física, ela é um resultado de uma sobrecarga da mente, das emoções, de tentar dar conta de tudo. Essa sobrecarga, ela alimenta esse processo da ansiedade, que aí aumenta e pode se tornar generalizada, acontecendo em várias questões, vários gatilhos. Ela é generalizada quando você está sempre buscando, tentando antecipar perigo, interpreta não muito bem o que está acontecendo como uma ameaça, foca na coisa que está dando errado e sempre envolvido dentro do problema, afastado da solução. Tem milhares de artigos científicos que trazem esse tema. Uma das respostas, uma das técnicas que ajudam muito a trazer o equilíbrio, eu vou estar ensinando para vocês aqui, mais adiante, na nossa conversa. Mas agora, nós vamos entrar um pouco mais fundo, um pouco mais no detalhe, como isso funciona. Essa ansiedade, ela se manifesta em você como um estresse crônico, um incômodo lá dentro, aquele estado de alerta permanente, a sensação que você está ligado sempre numa tomada e não consegue desligar. Sempre no próximo pensamento, na próxima ação, no próximo acontecimento, que ainda por cima você acredita que vai dar errado. E o que acontece quando você está cronicamente estressado? É esse ciclo ansioso. Seu corpo e sua mente entram no modo de luta ou fuga. O que ocorre nesse estado? Tem uma ativação que excitatória, né? Uma onda de excitação se espalha no corpo e no cérebro. Tem uma hiperatividade de um órgão da amígdala cerebral, que é o centro do medo, da emoção. Ela acelera. Tem ainda um sistema que a gente chama HPA, que é um eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que esse eixo ele entra em estado de alerta, ele faz parte do teu sistema nervoso. Esse sistema, ele em resposta ao estresse, ele libera neurotransmissores que são excitatórios, que agitam, e hormônios como cortisol, que não fazem bem para a sua saúde. O que acontece? Você tem sintoma físico, né? Frequência cardíaca dispara, o coração acelera, frequência respiratória, pressão arterial vai lá em cima, sobe. Você sabe como é isso aí. A tensão muscular, lembra daquela dor, pescoço, nuca, ombros, no final do dia que você não sabe nem explicação, você acha que é uma contratura, que algo está acontecendo. Não, é tensão. É pura tensão. A gente tem ainda neurotransmissores, como glutamato, que ele é excitatório e ele vai entrar também na jogada, vai aumentar o ciclo da ansiedade. Esse é todo um entendimento que a gente tem para compreender
como isso mexe com a gente. E isso não tem só um aspecto científico da ciência ocidental, mas também tem os conhecimentos ancestrais que, além de sábios hoje em dia, eles vão cada vez mais se revelando como extremamente científicos e práticos. E eu vou trazer para vocês uma história que lembra, que remete tudo isso, que traz muito do que acontece. E essas histórias, muitas vezes, elas dão insight, elas ampliam nossa mente e podem trazer uma resposta muito significativa para você. Vem comigo e agora traz a sua imaginação. Uma cidade dentro de um reino antigo. Um jovem que é audaz, que se transforma num guerreiro, mas ele tinha um desafio. Ele era assombrado por uma sombra inquieta. Uma presença sem forma que semeava dúvida, medo na sua mente. Ele ficava inquieto, já não conseguia dormir, ele não se sentia mais o mesmo. E muitas das suas certezas viravam dúvidas. Essa sombra ela se manifestava no corpo, no coração, acelerava, dava suores, tremores, dores, insônia, transformando coisas que eram simples, preocupações do dia a dia, em montanhas quase intransponíveis de apreensão. Kenzo, esse era o nome dele. Ele tentou lutar contra ela com o maior esforço, juntou ideias das suas tribos, mas a sombra ela era mais astuta, ela era mais rápida, ela se agarrava a cada incerteza e alimentava e fazia ela crescer. E ele sofria com isso. Pela primeira vez na sua vida, o inimigo não era externo, era dentro da sua própria mente. Um certo dia, Kenzo encontrou um monge, um velho monge, que disse: eu vou te ajudar. E ele ensinou sobre a natureza da sombra inquieta, como ela era, o que ela era, como ela agia, como ela se manifestava. E o monge comparou a mente a um lago, agitado pelo vento, onde tentar acalmá-lo, a força só piora a sua turbulência. Então, ele calmamente instruiu Kenzo a observar os seus pensamentos, como nuvens que passam no céu, sem julgar, e a focar na sua respiração, como que ela ancorasse ele ao momento presente. Ao praticar essa observação compassiva, com carinho, com cuidado, com atenção plena e um esboço do sorriso nos lábios, Kenzo começou a perceber que a sombra, na verdade, fazia parte de uma rigidez dentro dele, de uma resistência que ele também tinha aos seus pensamentos, aos sentimentos, a uma vontade de controlar todas as coisas que não podiam ser controladas. Tinham outras coisas que também estavam em movimento. Com essa nova compreensão, Kenzo aprendeu a reconhecer a sombra inquieta sem deixar que ela o consumisse. Ele dizia: eu sei que você está aí, eu sinto agora e eu percebo, porém eu não vou te alimentar. Embora ainda ela pudesse se manifestar ocasionalmente, uma vez e outra durante o dia sim, dia não, agora ele possuía as ferramentas de observar, da atenção plena, do foco, da respiração, para lidar com ela, sabendo que ela, como toda ansiedade, vai passar agora. Assim o guerreiro descobriu que a verdadeira vitória não é derrotar o inimigo que é externo, que está fora,
mas em persistir, em resistir, observar, respirar, focar, praticar, encontrar a paz interior ao aceitar, observar a tempestade dentro da própria mente. Passar cada novo ano deixando essa luz fluir dentro do seu coração e da sua mente. Assim, Kenzo se deu conta, percebeu muitas coisas, aprendeu, praticou, superou e encontrou o equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio natural, que você também vai encontrar. Nós já compreendemos, de um ponto de vista ocidental, como esse desafio que a ansiedade funciona. Agora, a gente vai compreender a perspectiva da terapêutica oriental, da acupuntura, sobre a ansiedade. Que ela vai muito mais além, ela transcende a ideia de uma condição isolada. Ela é, dentro dela mesmo, um sintoma de um profundo desequilíbrio energético e funcional no nosso organismo, incluindo a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Ocorre uma perturbação primária do Shen, que é considerado nossa mente, o nosso espírito. O Shen, ele reside no nosso coração, e essa essência da nossa própria consciência, pensamento, emoções, o espírito, aquilo que nós somos na nossa totalidade. Isso acaba, o Shen acaba perdendo a sua estabilidade, a sua clareza, e ele fica agitado, ele se desancora, ele fica com um movimento que a gente chama descontrolado, desnutrido, desconectado. Essa agitação da nossa mente, ela simplesmente reflete as desarmonias entre as forças vitais de Yin e Yang. Ela também reflete esse desequilíbrio nas constituições das substâncias essenciais, o Qi, o sangue, dentro do processo terapêutico oriental. O Yang, especificamente, ele representa movimento, calor, excitação, a clareza do dia. Uma deficiência de Yin pode acarretar um problema que a gente não consegue manter a nossa calma, não consegue ficar tranquilo. Isso tudo vai desequilibrando essa base que é o coração, que é o Shen, que vai gerando, inicialmente, uma insônia, uma inquietação, pensamentos mais acelerados, aquela incapacidade de relaxar, e depois isso vai se intensificando, aumentando, gerando um processo que a gente já conhece muito bem. Esses desequilíbrios na ansiedade, eles são complexos e eles são interligados. Dentro da terapêutica oriental, a gente vê que eles têm relações com os órgãos internos, né? Coração, baço. A gente vai ver agora, né? O coração como centro, ele pode estar deficiente dessa energia. Ou o Yin, ele se priva dessa nutrição do Shen e não consegue manter a sua resiliência, a sua coragem. Aí, palpitação, insônia, memória fraca, sensação de vazio ou até mesmo uma apreensão. A gente pode ter ainda o que é muito comum, fogo excessivo do coração, pode acontecer uma deficiência da energia do Yin, um excesso da energia do Yang, outros órgãos agitando o próprio coração, levando a uma grande agitação. Todas as coisas são interligadas. No baço, a preocupação, aquela que é uma preocupação excessiva, recorrente, fica aquela ruminação na mente, né? Isso esgota a energia do baço. Vai prejudicar a sua capacidade de produzir sangue, de estabilizar a nutrição no corpo, o Qi. Tudo isso vai se somando, vai resultando numa fadiga mental, aqueles pensamentos obsessivos que a gente já conversou. E
e uma ansiedade daquele pensamento, né? E um cansaço. Isso tudo ainda gera uma relação com o fígado, né? Relacionado com estresse, com raiva, com frustração, vai ter uma estagnação envolvida que a gente vai conversando melhor no decorrer das nossas conversas sobre isso, que vai gerando um desajuste interno, que vai aumentando a perturbação, a agitação do Shen, do coração. Muitas vezes você sabe que essa ansiedade ela pode ser acompanhada até de uma irritação, como a gente falou antes, de tensão muscular, dores de cabeça, dor na nuca, sensação de opressão no peito, tremor, tudo isso que você já sabe, já viu alguém passando e soube disso. A energia dos rins podem estar envolvidas e sendo esgotadas, que tem a relação com esse sentido de cansaço, e não só isso, não conseguir se recuperar, né? E essa ação indiscriminada e negativa sobre o rim compromete a base energética do corpo, né? Quando a gente tem aquela ansiedade mais profunda, aí pode aumentar o problema, aí pode ter um ataque de pânico, aí pode ter sudorese, tem gente que tem zumbido, vai criando toda uma vulnerabilidade na mente e no corpo. Na terapêutica oriental, isso raramente acontece isolado, a gente não entende isso isolado, a gente entende como ciclos conectados, que não são bons, ciclos viciosos, onde a disfunção de um órgão impacta no outro, ou a disfunção de mais órgãos impactam num. Isso tem impactos diretos e indiretos que vão amplificando a ansiedade. Por exemplo, uma preocupação excessiva, ruminante, ele afeta a energia do baço que tem relação com esse processo. Ele leva esse órgão integral a uma deficiência que afeta quem? O coração. Então você percebe que está interligado. Isso gera o quê? Uma agitação. Pode parecer, no primeiro momento, simples, mas na medida que a gente vai trabalhando, você percebe a complexidade disso. Então, a terapêutica oriental, ela fornece uma perspectiva mais integral, mais ampla, e a gente vê a ansiedade como uma manifestação dinâmica dentro de um sistema que somos nós, que está começando a desarmonia ou já está numa larga desarmonia, né? Então, o tratamento na terapêutica oriental, ela vai trazer você para esse momento de equilíbrio, buscando restaurar a sua harmonia interior. E você vai percebendo que não é uma coisa que você vai realizar, mas é um somatório de processos que você pode estar fazendo nesse momento, que vão se somar aos processos que a gente vai estar conversando agora com uma técnica que é muito interessante para reorganizar o princípio da mente através da nossa fisiologia. E isso vai começar de uma forma muito interessante e que ao mesmo tempo é simples e complexa. Mas Sérgio, o que é isso que é simples e complexo ao mesmo tempo e está acessível a todos nós a qualquer momento? Sabe o que é? A respiração. Respiração, sim, a respiração, ela é muito, mas muito poderosa. Tanto que, mas eu não penso que ela é tão poderosa assim, Sérgio. Vem comigo. Você pode ficar 20 dias sem comer, 5 dias sem tomar água, 3 minutos sem respirar. Sim, a respiração ela é muito poderosa e eu vou mostrar para vocês uma técnica respiratória que vai sim ajudar muito você nesse desafio. Lembra que a gente estava falando daquele ciclo tempestuoso que prende, agarra você? Existe uma saída. É uma solução. Não é uma solução mirabolante. A gente não vai ter conversas extenuantes sobre o seu passado
uma lista interminável de coisas para fazer sem sentido ou uma fórmula mágica que vai aumentar a sua produtividade. Tudo isso pode acabar você jogando ainda numa camada de mais sobrecarga e exaustão, e não é nada disso que a gente vai fazer. A chave para começar a resolver isso é mais simples, é cientificamente comprovado e eu já contei para vocês. É respiração. Respiração qualquer, não. Respiração profunda e consciente, e a gente vai conversar e mostrar para vocês. Você vai entender o poder de algo tão simples e tão poderoso. É um método de respiração lenta, profunda, que vai agir diretamente na base. O que é a base? A base não é o desequilíbrio, então nós vamos trabalhar no equilíbrio Yin e Yang. Pensa assim, o lado esquerdo do corpo, que nesse momento é esse, é o Yang, e o lado direito é Yin. É assim que é. E eu vou te ensinar um jeito de respirar que vai balancear esse equilíbrio. Além de trazer o benefício da respiração profunda, prolongada, consciente, você vai ter mais a capacidade de trabalhar com essa harmonia entre Yin e Yang. Para que isso aconteça, e eu já estou me posicionando enquanto eu falo, você pode fazer sentado em pé. Eu sugiro intensamente que você faça em pé. Você fica em pé, como eu estou nesse momento, quem sabe faz ao vivo. Como eu estou nesse momento, abre na largura, os pés na largura dos ombros, voltados para frente. Sente os pés tocando no chão. Fecha os olhos, sente os pés tocando no chão. Isso, muito bem. Agora, dobra um pouquinho os joelhos, estabiliza o quadril. O que é isso? Puxa um pouquinho ele para frente, faz um girozinho assim, um pouquinho para frente no quadril. Relaxa os braços, confere, os ombros estão soltos, sim. Dá uma respiradinha, olhos fechados. Leve. Isso. Agora a gente está consciente do nosso corpo, da nossa movimentação, e a gente vai executar. Primeiro, você vai obstruir uma narina esquerda, no caso. Ao obstruir a narina, você tem que lembrar que você tem que deixar o corpo relaxado. Então você vai botar a mão, mas você vai relaxar o corpo. Ó. Ombro relaxado, ombro relaxado. Não é aquele braço tenso. Não, não. Não é erguer os ombros na hora de respirar, não. Relaxado. Coloca com suavidade, com elegância, né? Dedo, obstrui. Ah, Sérgio, posso fazer assim? Pode. Ou assim que se sentir mais confortável. Fecha os olhos. Encosta. E agora nós vamos começar. Inspira profundamente. Como isso acontece? Lembra? Coisa que eu sempre repito, a inspiração, o ar entra no nariz, passa na garganta, passa no peito, encontra o abdômen e aí vai se dilatando. Quando o abdômen se dilata, vai enchendo ar pela pressão do diafragma e você vai enchendo os pulmões. Com tranquilidade, essa sim é a respiração natural. Por mais estranho que possa parecer no primeiro começo, não tem problema. Então, vamos lá. Agora, o certo. Pés plantados no chão, joelhos levemente dobrados, quadril encaixado, braços ao longo do corpo relaxado, ombros relaxados, pescoço, cabeça, costa suavemente. A gente vai respirar de um lado e do outro. Me acompanha, vem comigo. Ó.
Viu? Inspirou, inspirou uma narina. Agora, respira, normal, troca de narina. Se você observou no vídeo, um pouquinho depois do início da respiração eu fiz uma correção. Eu notei que o meu braço estava tenso. E aí soltei o braço. Essas correções que você vai começando a se dar conta. Então, respiração completa. Respira numa narina, faz uma respiração normal, retorna para outra narina. Com o tempo, você vai conseguir fazer a transição de uma narina para outra, que eu vou fazer agora com vocês. Obstrui uma. E aí troca para outra. Não sei se deu para ver, quando eu cheguei no ápice dessa respiração, a minha narina às vezes ela faz uma tentativa de abrir porque é natural. Você só estabiliza. Então, agora com o movimento completo. Fizemos uma, depois fizemos a outra. Você viu que tem uma transição, né? Quando você vai trocar de uma para outra, fazer um movimento contínuo, a respiração contínua, trocando os lados, você vai, quando está chegando ao fim, você troca, segura a respiração e começa a inspirar, porque você fez inspiração e expiração do lado, você faz inspiração, respiração do outro lado, retorna, respiração e inspiração do outro lado. Então vai ter um momento que você vai estar com as duas mãos aqui e você troca. É uma coisa simples e eficaz. O que acontece? Você vai fazer isso em torno de 2, 3 a 4 minutos. Pode iniciar com 2, se você sentir facilidade pode iniciar com 3 e ir até os 4 minutos. Você vai sentir os benefícios desse processo muito interessante que você acabou de aprender. Você vai sentir os benefícios, alívio, presença no momento que vai gerar uma calma, uma sensação de conexão. Talvez, num primeiro momento, você não perceba com tanta intensidade, mas você note, algo diferente aconteceu. E a partir disso, com a prática, você vai adquirindo, você vai se apropriando desse sentimento de sentir-se bem, baixando a rotação, aumentando o foco, tornando a mente mais clara. Você pode ver que uma coisa acontece primeiro, você pode ir vendo várias coisas acontecer, você pode perceber que ficou diferente, e esse diferente num sentido de se sentir melhor. Os benefícios vão acontecendo, talvez de forma mais rápida, talvez de forma mais gradual, dependendo do nível, do momento, do estado, do dia que você está em meio a esse desafio. O certo é, faça e você vai receber esses benefícios como a melhor recompensa, que é você sentir-se bem e equilibrado. Ah, mas Sérgio, eu não tenho tempo. Pensa comigo, são 3 minutos, 4 minutos da tua 24 horas do dia que vão transformar o seu dia. Pensa que um passo de cada vez, essa mudança agora começa a ficar
na palma da sua mão, no seu controle. Você já viu que a respiração é algo muito interessante e eficaz? Sou eu que digo? Não. Artigos científicos e modernos dizem isso e se unem à sabedoria ancestral da terapêutica oriental, eles se conversam, né? E a prática da respiração vai sim diminuindo as sensações, o estresse, que muitas vezes é o próprio estopim da ansiedade. A gente tem estudos feitos que evidenciam inclusive essa respiração com alteração entre as narinas profunda, diafragmática. Não é mágica, não é um truque, é fisiologia, é a fisiologia e a consciência da mente trabalhando juntas. Quando você está ansioso, sua frequência respiratória aumenta. Quando sua frequência respiratória diminui, existe uma diminuição da ansiedade. Isso é os estudos que falam e nos comprovam. Inclusive aquela ansiedade antecipativa, né? Existem dados de eletroencefalograma onde mostra, né, lá dentro do sistema límbico, centro das nossas emoções, que mostram, que ilustram, né, como esses estados emocionais são afetados positivamente pela frequência respiratória mais tranquila e controlada, né? Assim como são afetadas pela respiração mais intensa que muitas vezes a gente tem. Então, essa é a boa notícia. A partir de agora, você tem uma nova perspectiva, uma nova ideia, uma nova possibilidade, um controle na sua mão e a sua vida começa a mudar para ter mais o quê? Equilíbrio, consciência, conseguindo mudar até o próprio sistema nervoso, sistema simpático de luta e fuga, né? O parasimpático, que é do descanso, da agitação. Isso começa a ficar agora à sua disposição para que você possa fazer as mudanças e as alterações para que você se sinta bem, para que você se sinta em um novo momento. Eu vou deixar para você, ao final, algumas referências de estudos que eu trabalhei nessa nossa conversa, 2 estudos que a gente trabalhou, para que você possa, caso desejar, se aprofundar cada vez mais e mais. E faça a sua respiração, sinta-se bem, busque o seu equilíbrio, um passo de cada vez.